Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição nos traz o título Cooperação. A anotação está em Atos, no capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, nesse capítulo de Atos, narra quando então Estevão foi apedrejado e os discípulos de Jesus se dispersaram. Cada um saiu para uma cidade diferente. E Felipe foi para Samaria. E no caminho eles iam, todos os que se dispersaram, iam anunciando o Evangelho de Jesus, anunciando o reino de Deus. E nesse trajeto que eles percorriam, levando a mensagem de Jesus, se realizava também as curas, a conversão de muitas pessoas sedentas que estavam de amor, né? Então, iam sendo evangelizadas pelos discípulos e felizes ficavam, porque era uma nova esperança, era a boa nova trazida aos corações cansados, sofridos, né? E Felipe desceu então também para ali a cidade próxima, chamada, deixa eu me ver aqui onde está. Ele fora também levando a mensagem do Evangelho, tanto ele quanto os outros, curando as enfermidades das pessoas. E chegando a determinado lugar, ele ouviu a voz de um anjo lhe dizendo para que ele fosse por outra cidade, abeirasse a margem da estrada, iria encontrar alguém. E ele então, ouvindo, né, o chamado desse irmão, caminhou. E na estrada, ele se depara então com uma carruagem e ouviu que a pessoa que estava na carruagem estava parado, ele estava falando sobre o texto de Isaías. E aí então, aquele espírito que o acompanhava disse: corre até a carruagem. E ele então, correndo, porque ele estava a pé, alcançou. E aproximando-se, pergunta àquele eunuco se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E foi quando ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E então, ele disse, lá na escritura que ele estava lendo, falava sobre alguém que estava sendo tosqueado, né? E não dizia nada, ficava calado, ou seja, sofrendo todas as agressões injustamente e se calando. Era como se ele ia sendo levado a um matadouro. E ele então perguntou a Felipe: mas de quem é que ele está falando? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E aí então Felipe fala de Jesus, da presença de Jesus aqui na terra, o que ele viera nos ensinar. E esse senhor, que era um mordomo fiel de uma rainha na Etiópia, ele então acredita que realmente aquele era o Messias prometido e pede para ele então, porque tem um lago ali por perto, para que ele, nada impedia que ele, Felipe, o batizasse. E esse irmão então se converteu totalmente. Então é sobre esse texto do Evangelho que nos fala Emmanuel, comentando esse pequeno texto. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Diz Emmanuel: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade.
Então, se nós formos olhar lá atrás, na época anterior a Jesus, e mesmo quando ele aqui esteve, nós vamos ver como eram as leis, né? Como se agiam os irmãos daquela época. As pessoas eram como escravas umas das outras. Aquele que ficava devendo para alguém, não conseguia pagar, os seus bens eram todos tomados e ainda ficava escravo. As pessoas tinham medo, porque qualquer um era passível de tirar a existência do outro com veneno. Então, os senhores, eles não experimentavam de nenhuma refeição ou um suco, mas sim os seus escravos, para evitar de morrerem envenenados. Então, era uma lei muito difícil, era olho por olho e dente por dente. Era a lei de Italião, e Jesus viera ensinar o amor. Não veio mudar a lei, que ele disse, não veio mudar, mas veio completar, ou seja, veio dar um novo rumo aos ensinamentos de Deus, o nosso Pai, que nos ama a todos igualmente, quer o bem de todos, não há privilegiado aqui entre os seus filhos. Somos todos iguais, todos com as mesmas oportunidades de crescimento, de renovar, de aprimorar os seus conhecimentos, principalmente no campo da moral. Mas nós ainda estamos moralmente lá atrás, há mais de 2000 anos. Ainda nos comportamos como naquela época, em que tiramos a vida dos nossos irmãos e que não perdoamos, fazemos ou cometemos as mesmas atitudes que o outro faz conosco. Mas continua dizendo-nos Emmanuel: em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Então ninguém pode se dizer desconhecedor do Evangelho de Jesus, das lições que ele viera nos ensinar. Só esquecemos de meditar nesses ensinamentos, de aplicá-lo em nossas vidas, porque ele foi muito claro: tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. E a gente se esquece, praticamos ainda crueldades com os nossos irmãos, esquecidos de que essa atitude estamos fazendo a nós. Aquilo que plantamos, vamos colher. Não há como não colher aquilo que semeamos. A colheita vem. Então, a falta da vigilância no nosso pensamento e a aplicação desses ensinamentos na nossa vida cotidiana, onde quer que estejamos. Diz Emmanuel: percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, atitude bondosa, e boa de Jesus, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Então, Jesus não perde essa oportunidade de nos auxiliar, de nos convidar através da intuição, de fazermos o bem. Ele só não faz a tarefa que é nossa. Aqui estamos para aprender a amar, aprender a ser bons, a vencer as nossas próprias imperfeições. Imaginemos se alguém faz a tarefa que é nossa, como vamos aprender? Alguém tem que nos ensinar, tendo a paciência, a boa vontade, para nos ensinar determinadas tarefas que não conseguimos a gente realizar. E assim é Jesus em nossas vidas. Ele nos aguarda o nosso tempo. Só que enquanto não acordamos para essas realidades e vamos cometendo faltas atrás de faltas, vamos acrescendo as nossas dívidas de amor e vamos acarretando para nós mesmos maiores dores e maiores sofrimentos. Porque fazemos o mal aos nossos irmãos. Não temos paciência, não temos tolerância. Como vamos querer que alguém tenha tolerância para conosco, se nós assim não agimos? As pessoas nos conhecem pelo que nós somos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Elas vão nos observando a nossa maneira de agir e nos conhecem então profundamente. Então as nossas atitudes mostram quem nós somos. Então, desde esse quadro bendito de trabalho de Jesus, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou,
como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Então, qual foi essa atuação de Jesus? Mostrando que nós devemos ser fraternos uns com os outros, que nós devemos ser bondosos uns com os outros, que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós queremos para nós, ter paciência, ter compreensão, ter tolerância, ter bondade uns com os outros, sermos humildes, usarmos da humildade para com os nossos irmãos. Mas nós não queremos mostrar que nós sabemos mais do que eles. E é nessa hora que nós nos perdemos. Porque aí está entrando o quê? A vaidade, o nosso orgulho. Então, Jesus viera nos ensinar todas essas virtudes, para que a gente pudesse andar, caminhar mais rápido, com menos dor e menos sofrimento. Continua Emmanuel dizendo: ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Nós não caminhamos sozinhos, precisamos uns dos outros. Como vamos saber, ter a prova real que nós já aprendemos, ou que já conquistamos a paciência, se alguém não vier até nós nos instigar? Para que nós demos prova disso, é necessário que as conquistemos, que já tenhamos conquistado em nós. Senão nós vamos sim perder a paciência. A gente diz: olha, eu perdi a paciência. Não perdeu, a gente não tinha, não conquistou ainda. Porque o dia que conquistarmos, não vamos perdê-la jamais. Vamos usar sempre o mesmo tom de voz. Vamos usar sempre a nossa bondade para com todos, compreendendo a atitude do outro, renovando o ensinamento que às vezes a pessoa não entendeu ou não compreendeu, sem alterar o tom de voz, não é? Mas nós podemos observar que ainda não agimos assim. Em casa, alguém nos chama pelo nome, a gente responde. A pessoa não ouviu, pergunta de novo, a gente fala mais alto. A pessoa ainda não ouviu, mas poxa, já falei 3 vezes, 4 vezes, você está surdo? É assim que nós agimos. Não conseguimos manter o mesmo tom de voz contínuo, como Jesus fez conosco. Não alterou a voz, não maltratou, não exigiu que nós já fôssemos bons, nos deu lições preciosas para que aprendamos a ser bons. Mostrou que tudo que fazemos os outros, estamos fazendo a nós mesmos. Isso quer dizer que cada vez que a gente maltrata alguém, que faz aquilo que nós não queremos que o outro faça conosco, estamos plantando uma sementinha que vai nos ferir, um espinho no nosso caminho. Então vamos ter dor e sofrimento até aprendermos a lição. Então, diz aqui, Emmanuel continua dizendo, que ninguém se eleva sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão, ou seja, ficarmos parados sobre a sombra do outro. Não, né? Para nos elevarmos, temos que trabalhar em nós, construir o patrimônio que Jesus viera nos ensinar dentro de nós, e assim agirmos diante das situações, utilizando esse patrimônio conquistado. Porque o outro, o patrimônio é dele. Fulano, me ajuda, faz isso por mim. É um patrimônio dele. Conversa com o fulano para mim, porque eu não tenho paciência. Ele vai lá, faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. O mérito foi dele que foi lá falar, não foi nosso. Aquele que recebeu aquele convite para perdão, seja lá qual for a situação, o mérito é do outro. A mágoa continua conosco, porque não tivemos nem a humildade de chegar até aquele irmão e pedir: olha, você me desculpa, você me perdoa, eu fiz errado, não é? Mas quero mudar agora, quero ser uma nova criatura. Se a pessoa não nos perdoar, é um problema dele, mas nós fizemos a nossa parte, usamos da nossa humildade. Então a gente muitas vezes quer ficar sobre o auxílio do outro, não tem como. Diz ainda Emmanuel: referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Então, ser solidário, ser bondoso, ajudar as pessoas, fazer aquilo que nós queremos que o outro nos faça,
usar dessa prova que está sendo na nossa porta para nos elevarmos espiritualmente, ascendermos, ou seja, deixarmos de manter o nosso nível aqui chumbado ao solo, ao lado material, mas nos elevarmos às coisas espirituais, aos nossos sentimentos bons. Porque disse Jesus que só iremos ao Pai se formos por Ele, ou seja, se seguirmos os seus exemplos, se os colocarmos na prática diária das nossas vidas. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem a lei se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Então, aqueles que aprendeu alguma coisa, se valeu daqueles que ensinaram, tiveram a paciência de ensinar. Mas e agora? Esses que estão caminhando agora, muitas vezes não têm interesse de nos ensinar, mas mesmo assim devemos lutar, mesmo que esse interesse seja mínimo, aprendermos aquilo que nos for possível e usar o nosso esforço, a nossa boa vontade para caminhar. E não ser dependente do outro, porque as instruções nós já temos. O Evangelho é rico dessas anotações para todos nós. São ensinamentos que não falham se aplicarmos na nossa vida diária. São ensinamentos proveitosos de Jesus a todos. Não é dado a só um ou a outro, não. É dado a toda criatura aqui na terra, a todos os seus irmãos. Continua Emmanuel. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Então os apóstolos tiveram ou precisaram de Jesus para também aprender essas lições preciosas. E também Jesus, ele fez questão de prender, ou seja, atou o Novo Testamento que ele viera nos ensinar, a Boa Nova, ao Velho Testamento. Ele disse: eu não vim mudar a lei. A lei permaneceu, a lei de Deus, ela é imutável. Os 10 mandamentos, o decálogo, continuou, com uma diferença: fazeis aos outros tudo aquilo que quiseres que os outros vos façam. E lá no decálogo também nos ensina a sermos bons com todos. Mas nós ainda preferimos ficar na antiga a lei de Talião. Então, há a oportunidade de irmos refazendo esses sentimentos que ainda trazemos, de cobrança, de não perdão, de mágoa, de ódio que guardamos em nossos corações e que nos faz mal. Porque disse Jesus que o mal que nos faz mal não está fora. A gente diz: olha, hoje eu fiquei com dor de cabeça, fiquei irritado porque o fulano fez isso e isso comigo. Por causa dele eu estou com uma enxaqueca. Não é falta do irmão, não foi por causa do irmão. A falta está em nós. Não conquistamos a serenidade espiritual, não abrigamos ainda dentro do nosso coração Jesus, não abrimos as portas do nosso coração para Ele permanecer dentro de nós. Porque se assim o fizermos, vamos encontrar dentro de nós mesmos os recursos necessários para não abrigarmos o descontrole emocional daquele que está ao nosso lado. Vamos ouvir com atenção, mas não vamos absorver aquele sentimento de mágoa, aquela ira, seja qual for o sentimento que tiver, que não coaduna com o amor. Então nós vamos estar envolvidos na paz que não está fora, mas que está dentro de nós. Quando nós esperamos de fora, nós adoecemos, porque o que faz mal está aqui dentro, disse Jesus. Continua então dizendo Emmanuel: Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Quando ele está indo para Damasco para matar o próprio Ananias, Jesus lhe aparece às portas de Damasco.
E ele então cai por terra. Quem és tu, Senhor? Não é? Saulo, não era nem na época, não era Paulo, era Saulo, né? Sou Jesus, a quem tu persegues. E ele então desmonta, né? E aí naquele momento ele se vê preso da realidade, que era verdade, o que os homens do caminho diziam. E aí ele então, o que queres que eu faça? Entra lá em Damasco e te direi o que deves fazer. E o Ananias, Jesus vai até Ananias e pede para Ananias então socorrer Saulo. Mas Senhor, ele fez tanta coisa, está tirando a existência de tanta gente. Ele precisa ser socorrido, né? Ele vai levar a mensagem a todos os povos, aos gentios. Ele será forte nessa área. E assim aconteceu. Então Saulo também naquela época, era Saulo, precisou de Ananias para sair da escuridão em que ele ficou, porque ele ficou cego. E Ananias foi lá e ele voltou a ver. Então, e vimos quanto Paulo fez, né? Levou o evangelho a todas as cidades, passou por tudo aquilo que ele fizera os seus irmãos passar. Foi uma fatalidade? Não, foi a ação que ele fez um dia, assim também somos nós. As nossas ações geram uma reação. Tudo que fazemos, a quem quer que seja, volta para nós. É um bem? Uma bênção. Mas se não é um bem, vai ser dor e sofrimento, não é? Então, observemos o versículo acima, diz Emmanuel, extraído dos Atos dos Apóstolos. Felipe achava-se despreocupado, tranquilo, né? Estava tranquilo, quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Então aquele homem precisava de alguém para auxiliá-lo a compreender o que ele não estava entendendo, porque sozinho ele não ia conseguir nunca. E aí Emmanuel finaliza dizendo: ninguém permanece abandonado, ninguém, nunca estamos sós, não é? Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. Então naquele momento que nós estamos sozinhos, que nos sentimos abandonados, podemos estar sim abandonados por aqueles que nos cercam e muitas vezes abandonados pelo nosso próprio comportamento, né? As pessoas se afastam de nós. Aí vem a bondade divina nos socorrendo através de às vezes uma palavra, um livro, uma mensagem ou de alguém que a gente não tem nem afinidade. Um irmão se aproxima de nós e nos estende a mão. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo Mor, da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. Então veja que lição maravilhosa para todos nós, que muitas vezes nos achamos melhores, sabedores, com uma cultura maior. Não há isso, somos todos iguais e todos podemos aprender. Auxiliemo-nos, pois, uns aos outros. Nós sabemos algo que o outro não sabe, auxiliemos a aprender. Ele sabe algo que nós não sabemos, sejamos humildes e peçamos ajuda para aprender aquilo que ele sabe e nós ainda não aprendemos. Aonde quer que nós estejamos, temos condições de ajudar e também sermos ajudados. Aprendemos com a dor, com as dificuldades do outro, lições preciosas, como aprendemos com as nossas. Não há quem não passa pela dor e pelo sofrimento aqui na terra. Disse Jesus: no mundo tereis aflições. E para a nossa também reflexão dessa lição da noite, tem uma história chamada O Último Concerto. Era para ser mais um concerto da Orquestra Sinfônica da cidade, dentre a sua rica programação anual. Como de costume,
a plateia preenchia quase que completamente os espaços do rico auditório. Grande a expectativa. Os músicos entram, recebidos com demorados aplausos. Após as últimas afinadas dos instrumentos, um silêncio natural se fez. Todos estão prontos para iniciar o concerto. A plateia aguarda a entrada do maestro. No entanto, é surpreendida por uma quebra do protocolo. Um dos músicos se levanta e toma a palavra. Em nome de todo o grupo, pede a um dos colegas instrumentais para vir à frente. Era um músico que, desde a sua fundação, se apresentava na orquestra. Nesse momento, é anunciada a sua aposentadoria. Ele seria substituído por outro ilustre instrumentista como ele próprio. Os colegas, para seu último concerto, haviam-lhe preparado uma homenagem. O auditório, emocionado, em pé, rompe em aplausos calorosos. Os presentes dizem, desta maneira, que estão todos gratos por todas as notas melódicas que ao longo dos anos ele arrancou do seu instrumento e lhes ofereceu. O músico recebe uma placa em nome de toda a orquestra. Tímido e emocionado, ele agradece e retoma seu lugar, a fim de que siga a programação. Quem pudesse observar aquele homem, perceberia que algo diferente lhe ocorria. Seus olhos não percorriam apenas sua partitura, mas nos momentos de pausas mais longas, observava seus companheiros. Passava os olhos entre os vários naipes de instrumentos, rememorando cenas que ele houvera visto centenas de vezes. Era a última vez que do lugar que ocupava, assim os poderia observar um a um. Olhou para o auditório suntuoso, repleto. Pisara tantas vezes neste palco e agora o deixaria para sempre. Em sua mente, com certeza, reviveu os inúmeros concertos, ensaios, repertórios diversos que teve de dominar para oferecer o melhor de sua arte. Encerrava ali um ciclo, etapa importante do aprendizado. Assim acontece conosco em nossa existência. A cada dia somos convidados a um novo concerto na experiência da vida. Utilizamos nosso mais nobre instrumento, o corpo físico, para executar a melodia. Porém, as músicas que a vida nos convoca a aprender e ensaiar até o aprendizado feito, para uma execução impecável, são aquelas do coração. O concerto da vida nos convida ao aprendizado de nobres sentimentos, a fim de que sejamos executores de melodias incomparáveis em nosso caminhar pela vida. As plateias são as mais diversas: a família, o círculo de amigos, os colegas de trabalho, mesmo desconhecidos que cruzam nossos caminhos. E um dia, em nosso último concerto, nos despediremos do palco desta vida para retornarmos ao mundo espiritual. Deixaremos o instrumento encerrado em um estojo e levaremos conosco o repertório emocional com o qual conduzimos nossos concertos. Por isso, enquanto ocupamos o palco da vida, nos ensaios e nas repetições, aproveitemos o ensejo de exercitar as emoções que ainda não executamos em nosso coração. Permitamos que ele entre em harmonia com as emoções nobres que só a ele cabe
executar. Então, imaginemos, num concerto musical, numa orquestra sinfônica, quantos músicos, cada um com seu instrumento, cada um numa nota musical, com ensaios, vários ensaios, para que tudo saia em harmonia, perfeito. Para que saia um concerto com aplausos felizes. Não há um erro num concerto sinfônico. Agora, e o concerto da nossa vida? Será que nós já conseguimos harmonizar as notas que esse nosso corpo, que é utilizado pelo nosso espírito, que carrega toda a bagagem emocional, trazida de outras existências, e que agora nós temos toda a oportunidade de harmonizar essas notas? Será que estamos nos esforçando bastante para harmonizar essas notas? E o lugar mais provável de começarmos a acertar essas notas é dentro do lar, onde temos irmãos a quem nós devemos o amor, companheiros de outras existências, a quem nós magoamos, ferimos, maltratamos, levamos a cometer inúmeros erros, e que agora voltam na posição de filhos, pais, irmãos, tios, cunhados, parentes, ou seja, toda a nossa família, não só consanguínea, mas aquela que vai se agregando a nós, para que nos harmonizemos, para que comecemos a dizer uma nota harmônica, de paz, de serenidade, de equilíbrio. Toda vez que nos encontrarmos, seja somente paz e alegria. A maioria dos encontros familiares, muitas vezes, terminam em desordens, em brigas, em desentendimentos, porque ainda não conseguimos harmonizar as notas que estão no nosso coração. Não conseguimos harmonizar os nossos sentimentos íntimos. Não conseguimos conquistar as virtudes que Jesus viera nos ensinar, o amor, a bondade. Não conseguimos ainda ser tolerantes com os nossos irmãos. Não conseguimos ainda conquistar a paciência para com todos. E aí queremos lá fora. Como vamos conseguir lá fora, se dentro de casa, que é um reduto, onde todo dia nos encontramos, não conseguimos ainda harmonizar essas notas? Então precisamos nos harmonizar intimamente conosco mesmo. Aprendermos, em primeiro lugar, a nos amar. Nem nos amar nós aprendemos ainda. O dia que aprendermos a nos amar, vamos amar a todos. Por que ainda não aprendemos a nos amar? Muitas vezes diz, mas eu me amo. Não. Nós fazemos tudo errado. Não conquistamos as virtudes, não temos paciência, somos ansiosos. Hoje vemos aí a depressão, o mal do século. Por quê? Porque ainda não nos harmonizamos intimamente. Não asserenamos os nossos sentimentos, não aplicamos essas virtudes, não as conquistamos ainda. O dia que conquistarmos, vamos, não só dentro do lar, como ele disse aqui, mas também com os amigos, nas repartições onde trabalhamos, não vamos ter inimizade com ninguém, vamos apaziguar os ânimos. Aonde quer que estejamos, onde tem dor e sofrimento, vamos levar o consolo, a esperança. Vamos ajudar naquilo que pudermos. Imaginemos se Jesus agíssemos como nós. Não teria deixado o seu evangelho de amor, que foi exemplo vivenciado. Então ele nos ensinou que nós também somos capazes. E ele ainda disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço, e até mais. Olha a bondade de Jesus para conosco, vendo a nossa capacidade de aprendermos um dia a chegar à sua presença como Ele. Até mais, se quiserdes, podereis fazer muito mais. Então está em nós. Então nos auxiliemos.
utilizemos o nosso coração agora para fazer todo o bem, harmonizar todas essas virtudes dentro de nós. E aí então vamos fazer aquele concerto maravilhoso, com notas todas harmonizadas. Aonde quer que nós estejamos, o nosso tom de voz vai ser o mesmo, a nossa compreensão e entendimento vai ser sempre dentro do Evangelho. Não vamos magoar ninguém, não vamos maltratar ninguém. Podemos ser magoados, isso não é problema nosso, é problema do outro quem nos magoar, não tem problema, mas nós não vamos fazer para o outro aquilo que nós não queremos que o outro nos faça. Então essa é a lição da noite, que possamos aprender com Jesus a ser bons, a fazer o bem, aonde quer que nós estejamos. Então vamos agradecer a bondade divina que tanto nos tem auxiliado, não nos falta, nunca estamos sozinhos, como Emmanuel mesmo nos diz, nunca somos abandonados. Então vamos agradecer ao amigo Jesus, a tua presença em nós, auxiliando-nos, inspirando-nos para o reequilíbrio das nossas emoções. Perdoa-nos, ó Senhor, a nossa ainda invigilância, a nossa ainda dureza de coração. Fortalece-nos no bom ânimo, na coragem, Senhor, para vencermos a nós mesmos, a fazer o bem onde quer que estejamos, a cultivar o amor, essa semente que precisa ser germinada dentro dos nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, o nosso entendimento e auxilia-nos a não nos afastarmos da tua presença, para que possamos, cada dia, a cada momento, junto dos nossos familiares, aonde quer que nós estejamos, possamos testemunhar a sua presença em nós. Fica conosco, Jesus, auxilia-nos a todos, os nossos familiares, abençoa os nossos lares, todos nós que aqui nos encontramos, e toda a nossa humanidade no nosso planeta Terra, Senhor. Envolve-nos a todos com o seu amor, hoje e sempre, que assim seja.